Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graças a Deus. Mais um domingo, mais um iniciar de semana abençoado. Graças a Deus. Dou graças por cada vida que aqui se chegou essa noite. Para aqueles que ainda não estão a caminho ou os que não puderam vir, a gente tem sempre esteja orando por eles. E agradecer pelas orações que nos sustentam firmes até hoje. E pedir oração para os irmãos no dia 16, na quinta-feira. O pai da Mariana vai passar novamente pelo médico, talvez já oncologia, talvez já direcionando para iniciar os tratamentos. Graças a Deus ele esteve na nossa casa ontem, senti ele um pouco melhor, graças a Deus, mas a preocupação ainda é grande. Infelizmente ainda aflige o coração deles, das filhas principalmente, que a gente nunca sabe ver de amanhã. Por isso eu peço aos amados que continuem orando, porque a oração ela quebra grilhões, a oração ela transforma vidas e a oração salva. A mesma oração que anteriormente movia montanhas é a mesma oração de hoje, que também pode mover montanhas de acordo com a nossa fé. Possamos crer e cremos juntos, eu tenho certeza que o milagre virá. Se não vir também, a gente confia em Deus e sabe que o melhor não é o que nós queremos para nós, mas Ele sabe que é realmente melhor para cada um de nós. Amém? Peço aos amados que abaixem suas cabeças, vamos buscar o direcionamento do Senhor. Um minutinho, cada irmão ore conforme a necessidade do seu coração. Pai, obrigado, Senhor, por cada vida que aqui chegou, meu Pai, para derramar o seu coração na graça. Infinitamente gratos a Ti, Deus, por tudo que Tu tens feito, meu Pai, e confiantes em tudo aquilo que o Senhor há de fazer nas nossas vidas. Obrigado, meu Pai, pois Tu sabes todas as lutas que cada um que aqui se encontra, meu Pai, tem diariamente e nos colocamos, meu Pai, mas Tu conheces a cada coração, o Senhor conhece a cada vida, meu Pai. E neste momento, meu Pai, deixamos de lado tudo aquilo que tem tentado nos corromper, deixamos de lado lá fora, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que não convém estar na Tua presença, Senhor. Pai, toma cada coração aqui, Pai. Fala com cada coração. Desde a abertura aos louvores, a mensagem será transmitida do pregador, Pai. Usa, Senhor, na conformidade do Teu querer. Usa, meu Pai, a cada um, meu Pai, para ser boca de Deus dessa porta para fora, Senhor. Conserva-nos, meu Pai, na Tua presença, Senhor, ao longo dos nossos dias, ao longo da nossa vida. Pois a cada dia que passa, sabemos e cremos, meu Pai, da nossa total necessidade do Senhor. Pai, ao olhar para a cruz e vê-la vazia, Senhor, cremos que não somos dignos de tudo aquilo que foi feito. Entregaste o teu filho por nós, Senhor. Se fez de pecado por nós.
para te louvar, Senhor, para te agradecer através das nossas vidas, Pai. Fala conosco, Senhor. Transforma os nossos corações, Pai. Dá-nos, Senhor, um coração semelhante ao teu, Pai. Que tantas vezes é duro, que tantas vezes é insensível, meu Pai. Nós precisamos de mais do Senhor. Precisamos olhar, meu Pai, e enxergar a Tua misericórdia a cada amanhecer, Pai. Muitas vezes nós não vemos, Senhor. Nós precisamos inspirar mais do Senhor, Pai. Mais da Tua palavra. Precisamos refletir a Tua imagem, meu Pai, ser a Tua imagem de semelhança, Senhor. Temos falhado. Auxilia-nos, Senhor. Em momento algum, Pai, o Senhor se afastou de nós, somos nós, Pai, que nos afastamos do Senhor diariamente com nossos erros, com as nossas falhas, meu Pai. Queremos nessa noite, meu Pai, nos aproximar mais de Ti, Senhor. Ter mais intimidade com o Senhor, meu Pai. Deixar para trás tudo que se passou, Senhor, e nos termos um vínculo de intimidade contigo, ó Pai. Não é só Te conhecer, Pai, mas é prosseguir em conhecer ao Senhor e poder fazer as Tuas obras, meu Pai, nas nossas vidas, Senhor. Que sejamos veículos, meu Pai, da Tua paz, da Tua grandeza, Pai. Milhares e milhares de pessoas ainda ouviram falar do Senhor. Fala com eles através das nossas vidas, Pai. Fala com eles através de nós, Senhor. E usa-nos, Pai. Usa-nos, Senhor. Estamos aqui com o coração aberto. Fala conosco. Que essa igreja, Senhor, seja uma igreja de esperança. Seja uma igreja que transmita a paz, a esperança provenida do Senhor, Pai. Eu sei que o Senhor tem muito mais para cada um que está aqui nessa noite. Transforma coração, Senhor. É tudo para Ti, é tudo por Ti. Toda honra, toda glória seja dada hoje sim para o Senhor. Receba, Pai, cada oração. Receba, Pai, cada louvor. Receba, Pai, essa mensagem do Senhor. Toque os nossos corações. Traga transformação de vida, Pai. É o que queremos, Pai. Vamos chegar cada vez mais perto do Senhor. O Senhor está aqui, Pai. Toque cada um de nós. Transforma cada vida, Senhor. Nós queremos mais de Ti e menos de nós, Pai. Que possamos diminuir e o Senhor cresça cada dia mais, Senhor. Cuida de nós, Pai. Fala conosco, Senhor. Dá uma glória ao Teu Santo nome, Pai. Eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo, meu único e suficiente Salvador. Amém. Peço que os amados abram suas Bíblias em Mateus, no capítulo 14. Vamos ler do versículo 22 ao 36. Mateus 14, os versículos 22 ao 36. Mateus 14, 22 ao 36. Todos os amados encontraram? Amém? A palavra do Senhor diz assim: logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. 25. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo.
Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Ao passar do outro lado, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia por toda a região e lhe trouxeram todos os que estavam doentes e lhe rogavam que ao menos eles pudessem tocar a borda da tua roupa. E todos o tocaram e ficavam sãos. Amém. Eu quero dar ênfase para os irmãos no versículo 27. Coragem, sou eu, não tenha medo. Nas nossas últimas oportunidades, a gente conseguiu trazer para os irmãos falar um pouco de ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio não só visualmente, mas ser cheio e transbordar esse azeite. É poder realmente ser aquilo que nós somos chamados para ser. Já numa segunda oportunidade, a gente falou um pouco de Elias. Talvez não trouxe a mensagem da forma que eu queria trazer para os irmãos, mas gostaria muito que, de certa forma, os irmãos entendessem, mostrar que um servo tão próximo, um servo tão fiel como era Elias, ele também foi passivo de um desgaste emocional. Nessas últimas semanas, nas 2 semanas atrás, eu tive um medo tão grande que o externo me pegou de uma forma que nunca tinha pego antes. E eu perdi totalmente a confiança de estar aqui na frente. Não tenho vergonha de dizer, mas eu perdi toda a minha confiança de estar aqui na frente, toda a minha confiança de poder falar aquilo que Deus tem trazido no meu coração. Isso foi uma coisa que nunca tinha acontecido comigo. Eu estava dormindo no meio da noite, acordei, estômago meio ruim, deve ser alguma coisa que eu comi, alguma coisa que não me caiu bem. Virei para o lado, começou a me dar uma aceleração no coração muito grande. O batimento chegou a 120, 130 batimentos por minuto e eu achei que eu estava até infartando, né? Eu acho que minha hora da glória é agora. E aquilo me fez refletir muito, me deu uma crise de ansiedade extremamente alta. E aquilo me fez refletir demais o que eu estou absorvendo. E me veio o primeiro momento, naquele momento eu falava: estou infartando. O que eu posso fazer? E naquele momento me veio no coração que Jesus é o suficiente. Porque só depois que eu orei, meu coração orou, os batimentos diminuíram, e eu consegui fechar meus olhos e dormir. Mas o sentimento de olhar minha esposa ao lado e minha filha do lado e ter a sensação que talvez era a última vez que eu estava vendo as duas, tomou de uma forma tão grande no meu coração. E isso me trouxe essa desconfiança de mim mesmo. E é um dos piores sentimentos. Mas ali eu orei ao Senhor, não sei o que está acontecendo, não sei o que o Senhor tem para mim, mas eu creio que não é o fim. Eu coloco nas suas mãos. E os batimentos foram diminuindo, eu fui me acalmando. E graças a Deus, eu pude estar aqui agora. Depois desse acontecimento, acho que eu nunca consegui, talvez não nunca, mas pela primeira vez, hoje mesmo, ontem, Deus me acordou. Eu gosto de fazer minhas caminhadas, de andar. Eu acordei, saí para caminhar e Deus foi tão grande no meu coração que no meio do caminho eu chorei. No meio do caminho eu conversei com Ele porque Ele me mostrou que eu preciso voltar para o primeiro amor. Eu preciso me dedicar mais às coisas dele.
está aqui na frente, irmãos, não é pecado. Aqui na frente a responsabilidade é tão grande, mas tão grande, que estou voltando a perder a ferrugem de poder estar à frente, mesmo assim, o frio na barriga parece que vai aumentando cada vez mais. Mas quando você começa a ouvir mais a voz do Senhor, quando você começa a valorizar mais aquilo que Ele faz, aquilo que Ele tem feito, Ele acalma o mar. Ele acalma tudo. Ele acalma a tempestade de uma forma sobrenatural. Se eu estou de pé hoje, porque Ele me sustentou. Já passei por diversas coisas, já tive a oportunidade de trazer esse testemunho para os irmãos, mas nenhuma delas foi da forma que foi dessa vez. Graças a Deus, a sua misericórdia, por estar bem, isso me fez refletir demais. Quando o vento forte bate, quando Pedro sente o vento, ele está caminhando sobre as águas e ele tem medo. O medo é humano. Nós sentimos medo. Inúmeras e inúmeras vezes nós sentimos medo. Mas a forma que nós lidamos com esse tipo de medo, nós lidamos com tudo isso, faz toda a diferença. É saber que a gente não está sozinho. É saber que Ele está conosco. Quando tudo parece ser perdido, vem novamente o versículo que eu pedi para a gente dar ênfase. Jesus diz: coragem, sou eu, não temas ou não tenha medo. Irmãos, entreguem tudo nas mãos do Senhor. Chega de ter medo daquilo que está lá fora. Se Ele está lá fora, aí a gente tem que ter medo. Mas quando Ele está no mesmo barco que a gente, não tem o que ter medo. Só a oração pode realmente trazer essa paz. Só a oração consegue mudar tudo, como mudou para mim. Eu gosto sempre de trazer testemunhos que eu vivo, que eu passei, porque às vezes um coração que esteja aqui pode estar passando pela mesma situação ou já passou algum dia. Sabe da dificuldade que é. Irmãos, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo sempre. Não é na força do nosso braço, e nunca vai ser. Nós precisamos dele. A nossa dependência dele é total. Nós precisamos entender isso. Nessa noite, entregue tudo para Ele. Tudo. Dores, aflições, medo, desânimo. Entrega tudo nas mãos dele. Só Ele pode acalmar esse mar que habita dentro de nós. Somente Ele. Mais ninguém. Mais ninguém. Os irmãos de louvor pode já se posicionar. Irmãos, essa é a noite de entregar o nosso coração para Ele. Não sei o que os irmãos passaram ou passam, mas nessa noite, entrega tudo para Ele. Ore com fervor, louve com amor. É tudo para Ele. Tudo para Ele. Não esqueçam disso. Deus, que foi suficiente até agora, será suficiente até o fim. Não esqueçam disso. Amém? Amém? Glória a Deus. Bom estarmos na casa do Senhor novamente para prestarmos um culto ao nosso Deus. Como é bom isso que o irmão Jeff estava falando, voltar ao primeiro amor, né? Às vezes a gente esquece. Lá atrás, quando a gente se converteu, aquela ânsia que a gente tinha, a gente precisa voltar. E o hino que a gente vai cantar chama o hino, que é digno de receber. Quem é digno de receber o Senhor nosso Deus? Todo o nosso louvor, toda a nossa honra é ao Senhor Jesus. Ele é o Rei eterno e imortal. E Ele faz por nós e ainda fará muitas coisas, mas precisamos estar conectados e ligados com o Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé para podermos estar louvando ao Senhor, ao único que é digno.
Como é bom louvar o Senhor, né? Os irmãos que trouxeram e vieram preparados para os dízimos e ofertas, esse próximo cântico, os irmãos têm a oportunidade de ofertar. Vou ler o versículo de 2 Coríntios 9, do 7 ao 8, a palavra do Senhor diz assim: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Este é o princípio da contribuição. Em primeiro lugar, ela deve ser decidida e feita com o coração. Em segundo lugar, deve ser feita com alegria, porque Deus promete suprir todas as necessidades do doador alegre, capacitando a continuar a ser generoso e a transbordar em boa obra. Amém? Irmãos, aproveitando, peço que os irmãos orem. E até conversado com o pastor, a gente está pensando em fazer uma espécie de culto para casais. A gente tem acho que a gente tem uma necessidade disso. Os irmãos possam orar, a gente fazer encontros trimestrais, a gente poder estar um pouco mais junto, a gente vê lá fora a necessidade de Deus dos casais, nas casas. Os irmãos orem, se for da vontade de Deus, a gente possa começar o quanto antes, a gente possa cada vez mais estar trabalhando nas obras do Senhor. Amém? Irmão Almir, pode orar pelos dias de ofertas, por favor? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós damos graças ao Senhor, porque até que o Senhor nos ajudou. Sim. Nós louvamos, ó Pai, que nós não ouvimos também em algum, Senhor. E se nós estamos aqui pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor. Ó Pai, nós colocamos diante do teu altar, sabedores, ó Pai, que nós, sem ti, Senhor, nada somos, nada podemos fazer, nada, ó Pai, podemos ter existência nesse mundo. E por isso, ó Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor, meu Pai, tem superabundado, Senhor, em nossas vidas. Ó Pai, como o Senhor tem sido bom, e como a Tua misericórdia tem nos alcançado a cada dia. Obrigado, Pai, porque a Tua mão, Senhor, sempre está estendida para nos abraçar, para nos salvar, para nos libertar, para curar, para, meu Pai, tirar, ó Deus, da onde nós estamos, ó Deus. Muitas vezes, ó Pai, este mundo, ó Pai, nos atrai. Esse mundo, o Senhor, nos tira a paz. Esse mundo, ó Pai, faz com que nós sejamos derrotados a cada dia, Senhor. Mas obrigado, porque nós podemos olhar para Jesus, nosso Salvador, Consumador da nossa fé. Podemos olhar, ó Pai, aquele que sabe as nossas dores, sabe, ó Pai, o que passa cada coração nessa noite, Senhor. Ó Pai, ser servido, ó Pai, com um coração alegre, um coração, meu Pai, quebrantado, ó Deus, diante de Ti. Senhor, nós
entregamos aquilo que o Senhor nos deu, ó Pai. Nós não podemos entregar se o Senhor não colocar primeiramente em nossas mãos. E nós colocamos uma parte daquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, com alegria. Ó Pai, pelo pouco, Deus, mas que o Senhor, meu Pai, se agrada daquele que realmente é fiel ao Senhor. E nós queremos, meu Pai, mostrar nesta noite que sem Ti, Senhor, nós não podemos nem prestar culto de louvor ao Senhor. Ó Pai, nos ajuda, Senhor. Ajuda esta igreja, ajuda meus irmãos. Ajuda o Senhor a fazer aquilo que está na Tua vontade. A ser uma igreja, meu Pai, limpa, maravilhosa. Uma igreja, ó Pai, adornada, onde nós devemos receber o nosso Senhor. Ajuda, meu Pai, a chegar nesse dia. Ó Pai, nos purifica, ó Deus, cada dia, Senhor. Os nossos olhos, a soberba da vida, da carne, meu Pai, da presença da carne, tudo aquilo que é sagrado ao Senhor. Ó Pai, nós, para levar o teu altar, para levar o que nós temos, ó Deus. Primeiramente, Senhor, pelo nosso coração glorificado nessa noite. Queremos, Pai, que o teu Espírito, Senhor, nos traga, Pai, nesta noite, a palavra de consolo, a palavra, ó Deus, de desafio, a palavra, Pai, de edificação, Senhor. Fala conosco, ó Deus, louvores, fala conosco através do Pai, do teu servo, que irá trazer a mensagem da tua palavra nesta noite. Ó Pai, obrigado. Nessa amada igreja, nessa amada igreja, no qual o Senhor pagou o preço, o sangue. A Senhora é agradecida em nome de Jesus, Senhor e Salvador. Amém. Amém? Nós vamos estar louvando ao Senhor com o cântico que chama Aclame ao Senhor, toda a terra e também. Como a gente disse no começo, primeiro amor, amar o Senhor acima de todas as coisas. O Senhor tem promessas incomparáveis para você e para mim. Mas precisamos estar amando esse Senhor Jesus e ter um propósito em nossas vidas. Aclame ao Senhor. Todos os dias.
Glória a Deus, aleluia. Antes dos irmãos sentar, nós vamos estar nos cumprimentando neste momento. Agora coloca a nossa música, os irmãos levante. Que bom que você está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Desejando já uma boa semana para o irmão, para quem está aqui nos visitando. Vamos lá, irmãos. Irmãos e irmãs, boa noite a todos. Paz. Estamos voltando à normalidade, né, entre aspas, né? Semana passada tivemos o culto à noite. Estivemos de manhã, para mim foi bênção. E graças a Deus que estamos aqui. Nós tivemos a oportunidade de irmos para a Semana Batista, lá para a Assembleia, 117ª Assembleia Batista, da nossa Convenção do Estado. Graças a Deus a igreja me enviou lá e foi um tempo abençoado. Muitas bênçãos, mas eu não vou contar hoje. Se você quiser saber, vem domingo que vem. Né? A gente ganha tempo. Domingo que vem eu dou o relatório completo de tudo que aconteceu. Então, graças a Deus. Nessa semana vamos ver os avisos, então. Quem não sabia que nós temos todos esses lares, creches? Quem não sabia? Pois é. É uma das coisas que nós temos que a maioria dos irmãos não sabe. Né? Uma coisa que a gente vê assim, uma coisa que me preocupa. Às vezes eu me pergunto, a nossa igreja tem uma identidade batista? E nós temos uma visão do que é ser um batista, ligado à Convenção Batista Brasileira? Há tantas coisas que nós não sabemos que o nosso dinheiro faz. Esse é um deles. Eu conheci pessoalmente só, eu acho que Lúbia a gente não chegou aí, fica lá perto de Rio Preto, só de Mogi. A igreja, nossa igreja de Mogi era uma igreja que era muito ativa. E infelizmente um dos trabalhos que nós abrimos em Ribeirão Preto fechou, que era a Igreja Batista da Vila Elisa. Nós trabalhamos tanto, viemos de São Bernardo do Campo, trabalhar em Vila Elisa, aqui em Ribeirão. Infelizmente o trabalho fechou. Mas a visão, são mais de 1.000 crianças que nós cuidamos. São crianças órfãs, são crianças com problemas com os pais na justiça, onde a justiça proíbe os pais de terem a guarda dos filhos, e as creches que são apoio. Então, tudo isso, irmãos, ele é feito e sustentado através também das nossas ofertas missionárias. Todas essas crianças. Do lado dos avós, que temos também, até o pastor Hélio esteve lá também. Tudo isso é obra que nós fazemos. Na Venezuela, nós temos mais de 100 PEPs. Quem não sabe o que é PEP? PEP? Não sabe? São programas de alfabetização. A gente não abrir igreja direto, que às vezes não pode. A gente trabalha a educação das crianças, como escolas de educação formal. E de lá, a gente começa então a formar núcleos com os pais, através dos PEPs. Como no Egito, como em outros países árabes, a gente entra com os PEPs. Não entra como igreja. São estratégias que temos. Então, orem por essas crianças, irmãos, e quem sabe um dia a gente possa fazer uma caravana e ir visitar. A gente se prepara, claro que a gente tem que levar doce, mas deixa ele longe de mim. Tem que levar doce, roupinhas, sapatinhos, presentinho para cada criança. Né? A gente se prepara um ano antes, 2 anos antes.
para a gente poder ir abençoar essas crianças lá. E olha pelos pastores responsáveis por esses trabalhos. Eu tinha um número na cabeça, mas eu acho que eu acabei esquecendo. Não lembro se é 12 ou 16 unidades só no estado de São Paulo. Fora outros lugares que existem no Brasil, também de lares batistas da nossa convenção, né? Então, olhe por isso, precisamos de pessoas, gente, para poder sustentar e ser bênção na vida dessas crianças. O que mais nós temos lá? Terminamos aí? Ok. Eu esqueci de falar, sábado que vem nós estamos indo lá para a congregação, trabalho dos jovens, adolescentes, estaremos indo para lá, e que Deus abençoe também a nossa ida lá. Também no sábado que vem, domingo que vem de manhã, nós temos lá uma reunião com os irmãos, estaremos já fazendo já os preparativos para a organização da igreja. O estatuto está pronto, o mesmo estatuto que nós vamos aplicar lá vai ser também voltado aqui depois. Vamos reformar os nossos estatutos, com algumas cláusulas que a gente precisava trabalhar e mexer e corrigir do nosso. E então, domingo que vem estaremos lá para trabalhar isso. Domingo que vem nós não temos explorando a palavra, só voltamos no mês de agosto, tá? No domingo pela manhã. Terminamos? Isso? Acho que sim, né? Então, eu não sei se eu vou ter a palavra de novo ou não, então vou aproveitar agora. Quero agradecer aí o irmão Júlio, o irmão Wilson, que durante um tempo, todos os terceiros domingos, eles vinham aqui para suprir a minha ausência que eu ia para lá, né? Então, nesse mês eu estarei indo lá, domingo que vem pela manhã apenas, domingo à noite eu não irei. E em agosto, o pastor Luiz vai estar pregando aqui, que será a minha última ida lá, enquanto, se Deus assim permitir, enquanto congregação. Aí os irmãos não mais virão para cá, porque eu não precisarei ir mais para lá. Aí termina essa fase, né? Então estaremos direto agora, a partir do mês de setembro, com a organização da igreja lá. Então não preciso mais ir, e os irmãos não precisam mais vir. Claro que a gente vai manter comunhão e, com certeza, né, havendo convites em ambas as partes, a gente vai estar sempre juntos aí, fazendo a obra de Deus. Inclusive, estivemos falando sobre isso lá na Assembleia, conversando um pouco sobre a organização da igreja. E não sei quem assistiu, depois vou passar os links. Nós temos o novo presidente da Convenção Batista do Estado de São Paulo, o pastor Segundo Almeida. Ele é pastor da igreja batista, de uma das igrejas batistas lá em Mogi das Cruzes, uma igreja de 4.000 e poucos membros que ele pastoreia, e ele agora é o presidente da nossa Convenção Batista. E uma das coisas que ele falou ontem, e se você assistir no vídeo vai ver, falou da nossa região, do Nordeste Paulista, da nossa região, na fala dele de empossamento. E ele pretende vir para a região, conhecer mais a nossa região e fazer um esforço para a Convenção Batista do Estado de São Paulo, para a gente conseguir alcançar as outras cidades, né, que estão aqui perto da gente. Meu alvo ainda é Sales, meu coração está para Sales. O ano que vem, Sales Oliveira é a minha visão, e orar pelos irmãos de Biporanga, e assim caminhando e aplicando, né? E tudo isso, irmãos, assim, eu fico feliz que existem vários planos, planejamentos, preparos para muitas dessas obras, e a gente vê que a obra não para, ela continua, sabe? Ela continua e ela avança, às vezes uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, natural, mas a obra de Deus ela avança. E a gente vê homens, mulheres aí comprometidos com o reino, com a expansão do reino, e graças a Deus, almas sendo salvas, convertidas, batizadas, tudo para a glória de Deus, né? Então, no estado de São Paulo, nós temos mais ou menos, entre 10 congregações, 1.712 igrejas, representando mais ou menos 360 mil membros no estado de São Paulo. Então a gente olha para nós, parece que somos pequenos, mas estamos ligados a uma grande rede de irmãos aí, né, do Brasil, de 14 mil igrejas e congregações, 2 milhões e poucos diferentes batistas do estado de São Paulo, da Convenção Batista, e assim nós vamos caminhando, e caminhando, e caminhando, né? Deus abençoe. Passa a palavra para quem? Louvor.
Glória a Deus, né, por essa bênção. Também foi uma semana abençoada lá na Semana Batista. No dia, estava assim, nosso tema de missões é tempo para abençoar. E foi dito isso sobre quando a gente fala Deus te abençoe com todo o nosso coração, nós estamos declarando bênção para a vida daquele irmão. E como é bom, não sabe a diferença que faz quando a gente diz Deus te abençoe. Contudo, a gente está declarando bênção na vida do irmão, por tudo que ele está passando, por tudo que aquele dia que ele vai passar, Deus já está abençoando, amém? Então, o louvor que nós vamos estar cantando chama Vitoriosidade. Nós somos vitoriosos em Jesus, né? E Jesus que nos dá a vitória. Temos dificuldades, temos problemas, temos coisas que vamos passar, mas quem está à nossa frente é o Senhor Jesus. Então cante com o seu coração, vamos nos pôr de pé, vamos estar louvando ao Senhor com o cântico Vitorioso És. Amém, Jesus. Irmãos, podem
Apresente o Júlio. Que bênção, né? Louvado seja Deus. Irmão Júlio. Graças a Deus, boa noite, irmãos. Deus abençoe. Muito honrado estar aqui. E, como o pastor Silvio disse, né? Há tempo determinado para todas as coisas, né? Mas eu vou voltar aqui. Mesmo se não convidar, eu sei o caminho. Mas eu falo que é um momento de gratidão a Deus, né? Deus começou uma boa obra na cidade de Morragudo. E toda boa obra que Ele começa, Ele termina. Nós temos assim. E estamos felizes lá. A gente tem programação semana inteira. Né? A seara é muito grande, mas falta obreiros, né? Eu acho que não é diferente das nossas igrejas. Porque todo mundo fala, mas é pouquinha gente, é porque ela faz um trabalho grande. Faz a diferença. E o pastor mostrou o vídeo falando de missões das crianças e a gente está com o projeto das crianças lá, 70 crianças. E uma boa notícia que tinha uma família que tinha 2, 3 filhos e o pai e a mãe eram usuários de droga e a gente conseguiu reabilitar eles para a casa de abrigo, com a glória de Deus, através do conselho tutelar. A gente fala assim, né? São crianças que seriam marginalizadas e hoje tem um lugar de acolhimento e a gente tem essa proposta de evangelismo. E também adolescente a gente tem uma parceria com algumas empresas, a gente andou conseguindo 4 vagas de emprego para os jovens que estavam lá, que não estavam trabalhando, que estavam na rua. E eu falei para eles, ó, se tiver o toxicológico, vocês não passam. Eles, não, tio Júlio, não. Então, assim, estão empregados, são pessoas que vão começar no Jovem Aprendiz, então tudo isso com a honra e glória de Deus. Quando fala de criança, irmão, não sei a sua adolescência, a sua infância, mas a minha foi muito dolorida e eu fico pensando, né, quanta oportunidade hoje as crianças de hoje têm, na qual eu não tive, alguns aqui eu creio que não teve também, mas assim, Deus nos sustentou, nos guardou e nos trouxe aqui essa noite para a gente falar do amor dele. E eu fiquei emocionado ali vendo o vídeo, né, criancinha, de todo tamanho, e o amor que é grande, né, aquelas pessoas que se doaram, se dedicaram. Então eu fico muito feliz. Eu queria falar com os irmãos hoje referente à fé. A fé é que move tudo, as nossas vidas. Aí eu fiquei pensando lá em casa, eu fui ontem fazer um jogo treino com a turminha da quadrilha no Clube dos 25. Sou sócio lá, eu pego a chave e a gente faz. E aí a gente escuta muita coisa, né? Porque são pessoas, crianças e adolescentes que estão sendo marginalizados. E a gente está falando de Jesus na contramão para essas crianças, esses jovens, adolescentes. E a pergunta é, que fé que é essa que nós temos? A gente ouve isso. Porque para muitos não tem mais jeito, para a família não tem mais jeito, para a sociedade, para algumas igrejas não tem mais jeito, irmão. E eu pensando disso, ouvindo disso, eu falei, gente, vamos falar sobre a fé. É tão pequeno, né? Aí eu parei e pensei, falei, bom, se eu tenho fé, nós não vamos vir de carro. Eu vou parar lá no trevo, pela fé. Será que eu estava aqui ou lá ainda? Será que eu tenho exercitado a minha fé? Será que nós temos exercitado as nossas fés? É muito fácil, né? Eu falar da fé, mas... E aí? Eu falar da fé, mas eu não faço acontecer e produzir. Porque a fé é uma produção. Do nosso encontro com o Senhor, confiarmos nele. Essa é a verdadeira fé. Às vezes você entrega um currículo lá, você fala... Irmão, fé. Eu vou ser contratado pela fé. E essa é a fé. Se você ler Hebreus capítulo 11, vai falar de grandes homens da fé. Aí eu pensando, falando de mim. Mano, nós somos igual, eu e Noé. Nunca. A fé extraordinária alcançou aquele homem. A fé que antes da chuva ele construiu. E às vezes a minha fé e a sua fé, nós resolvemos para depois falar que fé que nós temos. E a fé não é isso. A fé, ela transcende isso.
Quando eu olho para Abraão, Deus fala, ó, sai da sua casa, da sua terra, da sua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele faz o quê? Vai. Será que eu estaria lá no trevo aí? E falando, pastor Estevam, pastor, vem cá aqui. Será que faltaria essa fé em mim? Será que essa fé não está nos nossos corações ainda? Por isso que a minha família total não foi alcançada ainda? Será que falta fé? Então nós vamos nos embasar nisso, estudar sobre isso, fiz um pequeno estudo e aquilo que Deus vai falar aos nossos corações aqui essa noite, amém? Mateus capítulo 8, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Mateus capítulo 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião, implorando: Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado às minhas ordens. E digo a este: vai, ele vai. E ao outro: vem, ele vem. E ao meu servo: fazer isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em todo Israel achei fé como essa. Imagina, Jesus aqui, ele entra em Cafarnaum e encontra um centurião. O centurião era um soldado romano que tinha 100 homens à sua disposição. Nós lemos o texto aqui, o que eu acho lindo de introdução, que John Stott é um teólogo britânico e ele faz uma reflexão de que é a fé cristã, que faz a gente embasar e crer, estar aqui essa noite para adorar o Senhor, que é pela fé. E ele diz o seguinte, ele diz que a fé é uma confiança total em Jesus Cristo. Ela não é um otimismo vago ou um sentimento de esperança sem fundamento. Pelo contrário, a fé é a resposta da personalidade humana à verdade revelada de Deus. Para crer, precisamos primeiro conhecer quem é Cristo e o que Ele fez. A fé, portanto, nasce da compreensão intelectual, mas não para nela. Ela avança para o compromisso pessoal. Crer em Jesus não significa apenas aceitar que Ele existiu ou que seus ensinos são belos. Significa confiar na sua obra consumada na cruz como a única base para o nosso perdão, e é o ato de lançar-se inteiramente sobre a misericórdia de Deus, abandonando toda a confiança em nossos próprios méritos ou esforços religiosos. A fé é a mão estendida de um mendigo que recebe o presente generoso de um rei. Olha que interessante. Além disso, a fé é a razão que caminham junto. Deus não nos pede para sacrificar o intelecto a fim de crermos. A fé cristã é uma fé racional. Ela se baseia na evidência histórica da ressurreição de Jesus e na autoridade das Escrituras. Quanto mais examinamos as bases da nossa fé, mais sólida ela se torna, pois descobrimos que o Deus que nos chama para crer é o mesmo Deus que nos deu a capacidade de pensar. Por fim, a fé verdadeira, a verdadeira fé é demonstrada pela obediência. Uma fé que não resulta em mudança de vida e em atos de amor é, como diz Tiago, uma fé morta. Quando realmente confiamos em Cristo como Salvador, também o recebemos como Senhor.
A fé nos une a Cristo de tal maneira que a sua vida começa a fluir através de nós, transformando o nosso caráter e movimentando-nos a viver para a glória de Deus. Olha o que é fé na visão de John Stott, um teólogo britânico. Então a fé é isso. E Hebreus 11:1 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas esperamos. Então nós não vemos, não enxergamos, mas esperamos porque nós confiamos em Cristo Jesus. E a fé, ela é extraordinária porque a fé bíblica, ela não é emocional. A fé bíblica, ela não te emociona. Ela cria razão no seu coração daquela fé que você professa, que é Cristo Jesus na sua vida, como uma base sólida. Então, ela não é emocional. Irmão, tem muita gente que chora na igreja, mas não se arrepende. Essa não é a fé. A fé, ela não é emocional. A fé, ela é transformadora. E ela transforma as nossas vidas. E é interessante que a fé bíblica não é emocional, é sacrificial. Ela é sacrificial porque nós cremos no sacrifício de Cristo na cruz. Por isso que nós cremos nessa fé. E ela é firme e eterna. Olha que interessante. A fé não é sentir, é permanecer. Pensa. Eu não sinto nada. Eu permaneço porque eu confio na obra da cruz, na morte e ressurreição de Cristo. E através disso eu tenho fé. Lembra de Abacuque, capítulo 3? Homem com fé. Vamos abrir lá? Abacuque, capítulo 3. Abacuque 3:17. Olha aqui que ele diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, que me faz andar alteradamente. Pensa, que essa é a fé, mesmo que não aconteça nada. Eu tenho fé, porque eu confio no Senhor. E eu preciso que essa fé seja firme e eterna no meu coração. A fé valiosa é a fé que ela vem antes de algo acontecer. Lembra de Abraão? Pede para ele sair e ele sai. E ele sabia para onde ele ia. Ele foi pela fé. E Deus já tinha preparado. E é essa fé que nós precisamos exercitar todos os dias. E nós somos as pessoas, os irmãos, as irmãs que professam essa fé lá fora. Que as pessoas vão ver essa fé em nós. Então a nossa fé tem que ser firme e eterna. Pensa, Abacuque falou, mesmo que não haja nada, eu confio. Eu tenho fé. Mesmo que não aconteça nada, eu tenho fé nele. E é interessante que a fé não é sentir, é permanecer. E Abacuque diz isso. Interessante. O texto que nós lemos, que é do centurião, O que é um centurião? Em Mateus capítulo 8, verso 5. Centurião era oficial militar romano. E era veterano, experiente em liderar, usava uma túnica vermelha, tinha homens à sua disposição, o poder da vida e da morte em suas mãos. A fé aqui nos ensina que a graça alcançada exige um coração humilde e submisso a Deus. Então pensa, a fé é uma graça de Deus alcançada, mas ela precisa de um coração humilde e submisso a Deus. Então assim, eu compro um terreno, estou pagando pela fé, eu quero construir. Mas depois que eu construir, eu chamo os amigos e falo, Deus me deu, eu tenho muita fé em Deus. Então, antes da
construção, eu preciso ter essa fé, exercer essa fé. Porque eu confio no Senhor, que vai me conduzir a essa graça. Então a fé, olha para entender a fé, que lindo que é. Para chegar até Jesus, olha só, para ele chegar até Jesus, existia barreiras culturais, políticas e religiosas extremas, as leis e as tradições. Os gentios eram impuros. Era impuro. Então, para ele chegar até Jesus e falar, ó, Senhor, eu tenho um servo doente em casa. Ele precisou quebrar barreiras religiosas e culturais da época. Porque era impossível um ímpio conversar com um judeu, ainda mais com o mestre. Ele se compadeceu de todas as regras que ele tinha, de todo comportamento e costume, e ele foi ter até Jesus. E quando ele chega em Jesus, e é lindo e interessante, que ele fala que tem um criado em casa, e é maravilhoso que ele diz que era escravo, ele tinha um criado em casa, e o criado era o quê? Era um escravo que era usado como ferramenta de trabalho, e uma vez doente era descartado. Então ele vai ter até Jesus, ele quebra os costumes, os dogmas, a tradição religiosa, e ele vai pedir para que seja curado um criado. E naquela época o criado era tido como uma ferramenta de trabalho. Se não servia, era descartado. Ele não, ele se compadeceu disso. Então prova aqui que há uma generosidade da parte dele, e depois a gente vai entender isso. E eu acho maravilhoso que quando ele diz, Senhor, uma palavra, manda uma palavra, e ele fala, ó, que o Senhor não é digno de entrar na minha casa. Por quê? Segundo a lei, eu não podia entrar na casa de um gentio, senão ele se tornava impuro. E ele, sabendo disso, o centurião, ele fala para o Senhor que só uma palavra basta. E essa palavra, irmão, tem que estar nos nossos corações. Eu falo que todo homem e toda mulher precisa de ter uma palavra. Eu falei isso aqui, gosto de repetir, que quando Pedro não pesca nada a noite inteira e já amanhecendo, Jesus aparece e fala, ó, lança a rede. Ele fala, eu não peguei nada, eu não fiz nada, mas segundo a tua palavra, a palavra que nos sustenta. Salmo capítulo 1 fala que antes tem o prazer da lei do Senhor, medita nela dia e noite, e será como um homem plantado junto ao ribeiro. As suas folhas não murcham, você sempre vai estar dando fruto, você sempre vai ser frutífero. Então a palavra que muda a minha história, a sua história, é a transformação, é a palavra. E o centurião aqui, ele diz o quê? Ó, não é digno de senhor entrar lá em casa, porque eu conheço a lei. O centurião não está preocupado com a personalidade dele, mas com a de Jesus. Ele chega até Jesus. Jesus entra lá, a conversa muda. Então ele fala, não é digno. Uma palavra. Nós estamos no mês 7. Quem precisa de uma palavra transformadora aqui? Medita dia e noite, está aqui, ó. Tá aí, a Bíblia ao ar, tem pastor que fala isso, né? Bíblia ao ar, tá aí, palavra de transformação para a sua vida, para a minha vida. Josué 1:8 fala que medita nela dia e noite para que seus planos sejam bem sucedidos. Você quer ter sucesso? Medita. Tem a resposta para tudo. E aquele centurião sabia disso, ele quer uma palavra. E é lindo que Jesus fala que iria curá-lo. Jesus iria curá-lo. É interessante. A palavra para o centurião tinha mais peso que um decreto imperial. Uma vez dito, tinha um resultado. O centurião chega até Jesus e ele crê que uma palavra dele tinha mais peso que o império dele. Ele confiou, porque teve fé. Aí Jesus, ele fala que nunca houve fé daquele tamanho em todo Israel. Aí a pergunta que não cala, eu fiz para mim e fiquei pensando. Aqui Jesus está falando de um centurião.
que não era convertido, que ele seguia Roma, as suas ordens. Aí se você for em Marcos capítulo 4, você vai analisar que Jesus está dentro do barco dormindo a uma grande tempestade. E essa tempestade, o discípulo acorda. E quando os discípulos acordam, ele levanta, aquietai-vos, vento, e o vento aquieta e a calmaria. Aí os discípulos, quem é este? Aí eles olham, Jesus olha para o discípulo e fala o quê? Homens de pouca fé, de pequena fé. Aí se eu parar e pensar que quando ele fala para o centurião que nunca houve fé desse tamanho em Israel, não sendo discípulo, faz eu pensar em quê? Que não adianta eu ser religioso. Não adianta. Eu tenho que crer verdadeiramente em Cristo Jesus. Então o que faz a gente parar e pensar e analisar? Jesus está falando para os discípulos que viu milagre, que viu cura, que viu libertação, que viu transformação. E fala um homem de pequena fé, de pouca fé. Mas ele olha para o centurião gentil, que servia, que tinha o poder de vida e morte nas suas mãos, através da espada, e fala que nunca houve fé daquele tamanho em Israel. Isso faz a gente parar e pensar nas nossas vidas, não faz? A gente está todo dia na igreja, a gente está louvando, adorando ao Senhor, evangelizando. E a fé? Cadê a fé? Que não transcende nas nossas vidas. E a fé que precisa romper as nossas vidas, as barreiras. Então a gente precisa tomar esse cuidado de não ser religioso, porque senão a nossa fé não é alcançada. E eu parei para pensar, e Jesus ele tem 2 elogios na Bíblia sobre a fé, que é do centurião e da mulher cananeia. A mulher insiste, que ele fala, ó, vai ser feito como você tem dito. Mulher de fé. E uma mulher que não era judaica, não era da linhagem judaica. Ela era de Sidom. Aí eu fico pensando, nós que professamos essa fé, que falamos de Jesus, que pregamos esse Jesus, está faltando fé na nossa vida? Com convicção, com verdade? E a fé não precisa ser grande e nem pequena, ela tem que ser verdadeira. Nós precisamos ter uma fé verdadeira, pastor. Isso me chamou a atenção, eu estudando. Pequeno estudo que eu fiz, eu paro e penso sobre o centurião. A hora que ele vai até Jesus, porque havia generosidade no coração dele. E naquela época, o centurião, meu irmão, para chamar alguém de Senhor, ele era diferente. E quando ele chega até Jesus e pede para que um servo dele seja curado através de uma palavra, havia generosidade sobre a vida dele. E a fé que ele professa aqui é a fé que resolve. E qual que é a fé que resolve? Marcos capítulo 2, os 4 amigos não pegam o paralítico e vai até Jesus, abre o telhado e não desce ele. Aquela fé foi do paralítico? Foi de quem? E nós precisamos professar essa fé, sim ou não? Eu e você como igreja de Cristo. Aqueles que estão perdidos têm que fazer o quê? A fé que resolve. Eu cato meu amiguinho, meu irmão e trago aqui. Pela fé. Aí Jesus, ele elogia a fé dos amigos. É interessante, né, maneiro? Pensa. Então, a generosidade do centurião fez ele ter uma fé que resolve. E é interessante, que eu acho lindo, que Provérbios 11, 25 fala que a alma generosa prosperará, que dá alívio receberá alívio. Pensa, a generosidade do centurião faz com que ele prospere. E a nossa vida é pautada nisso, irmão. Nós precisamos ter isso, convicção e fé. E essa fé aqui, a fé que constrói, a fé que muda. E 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 fala: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Nós andamos por fé. Nós não somos idólatras. Eu tenho fé porque vai acontecer. Não. Nós temos fé porque nós cremos no Senhor. Então a fé que resolve.
Aí, a segunda parte que me toca do centurião é o cuidado e a preocupação que ele teve com o seu criado, o seu servo. Ele podia descartar, arrumava outro. Não, mas ele teve um cuidado e a preocupação. Faz eu pensar, irmão, o pai do filho pródigo, você acha que ele teve fé? A Bíblia fala que ele estava esperando. Não está? A Bíblia fala bem claro que ele estava esperando. Com fé. O filho pega tudo, vai embora para uma terra distante, gasta tudo e volta. Mas ele está fazendo o quê? Esperando, aguardando. E é interessante isso, né? Essa espera, né? Salmo 37 sempre fala: entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele vai fazer. E o pai do filho pródigo está lá esperando. Aí ele viu de longe. Olha lá. Eu sabia que ele vinha pela fé. E nós precisamos alimentar isso no nosso coração. Nós precisamos crer nessa fé. Fé verdadeira. Ele não viu que o menino, que o filho vinha, mas ele estava esperando. Pensa. Nós oramos uma semana, não veio o resultado. A culpa é do pastor, da igreja, do louvor, de todo mundo. Mas ele não soube esperar, ele teve fé de esperar. E a fé, irmão, ela vai trazer esse resultado na nossa vida. O centurião, ele teve esse cuidado e preocupação. E é extraordinário que 1 Pedro capítulo 1, versículo 7 fala que uma vez nas provações, nós vamos mostrar a nossa fé, para que vocês tenham o que é verdadeiro, até o ouro que é provado da mesma maneira da fé. 1 Pedro capítulo 5, capítulo 1, versículo 7, uma vez provada, para mostrar que a fé de vocês tem a verdadeira, que até o ouro é provado da mesma maneira a fé. Você já foi provado aqui? De ter fé? De ter alguém lá precisando da sua fé e servir? Vai dar certo. Eu creio em nome de Jesus. Pela fé, eu creio. Já foi? A comparação que Pedro fala do ouro com a nossa fé vai ser provada da mesma maneira. E nós vamos passar, eu creio, em nome de Jesus, nós somos salvos pela graça de Deus. Cuidado e preocupação que ele tinha. O terceiro ponto do centurião me faz pensar que ele tinha o amor. O amor dele era grande. E faz a gente analisar que, por ser centurião, ter homens a seu favor, homem de guerra, ele declarou esse amor abertamente sobre a vida do seu servo, através de Jesus Cristo. E quando a gente para analisar que amor é esse, a gente lembra do bom samaritano, passa o levita, passa o sacerdote, olha e não faz nada. Pessoas religiosas. Aí vem o bom samaritano, cata, ata as feridas, põe o vinho, põe na sua cavadoadura, depois leva para a hospedaria e ainda fala, se ele gastar mais alguma coisa, para que eu voltar eu pago. Era esse amor que o centurião tinha para com aquele homem, seu servo. E esse amor, irmão, é o que precisa exalar no meu coração e no seu coração. Nós precisamos ter esse amor de comunhão, esse amor de igreja. Lembra que quando aqui todo mundo levantou e desejou uma boa semana cada um? Você está falando para a pessoa que você cumprimentou, você ama ela. Que a semana dela seja boa e produtiva. E que se ela precisar de alguma coisa, eis-me aqui. Esse é o amor nosso, para com a nossa família. Eu tenho os meninos na quadrilha, 60, 70 meninos, e é interessante que a gente tem visitado algumas casas dos meninos, e tem uns que os pais e as mães são traficantes, são viciados em droga. Não tem comida, não tem roupa, não tem nada. Mas a alegria daquelas crianças nos contagia. E quando é interessante que a gente está ali por amor, crendo pela fé que amanhã ou depois dali vai sair.
vai ter resultado. E nós cremos assim. Nós cremos assim, nós vivemos isso. E é maravilhoso esse amor que está exalado nos nossos corações. Não é só na igreja. Tem uma historinha, o Silvio que contou, viu, pastor Estevam? Ele fala que tinha um casal de família na igreja que a menininha falava para a mãe: mãe, vamos mudar para a igreja? Aí o pai, a mãe, por que, filha? Nossa, aqui o pai é tão bonzinho, fala de amor, fala calma, abraça, cumprimenta todo mundo. Bom, aqui é muito gostoso estar com ela. Mas ele lá fora, a hora que pisa no nosso carro, a hora que o cara fecha nós no trânsito, a hora que você está ali na sua senha, vem 3 preferencial e fala, é minha vez. E você fala, gente, pensa. Aí você tem que amar, fala, amor, carinho, vou perder meu almoço, mas está tudo bem. Esse amor que o centurião sentia por aquele servo paralítico na sua cama. Imagina. Está no seu coração esse amor? Tem dia que está e tem dia que não, né? Para ser sincero, né, pastor? Tem dia que só o sangue de Jesus. Eu peço para os irmãos olhem para mim ter um livramento. É a 4ª obra que eu estou trabalhando que tem um bendito rádio dos pedreiros. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Eu já orei para queimar, depois pedi perdão. Nossa, pagou caro. Eu já orei para esfaltar um dia, né? Mas tá lá que é rádio. Tudo bem, o rádio duro é o funk que expõe no rádio. Eu estou sendo perseguido, é a 4ª obra que vocês têm. Meu amor não pode acabar por eles. Eu estou em oração. Então, amém. Aqui é lindo que dentro do amor tem um homem, um personagem, um grande evangelista, vocês conhecem, que é Jorge Miller, que é um alemão. Esse homem, pela fé, se a gente vê a história dele, nós vamos embora de cabeça baixa, orando até em casa, e falar, o Senhor não está na minha vida. Esse homem, ele abriu mão da vida dele, ele abriu mão de pedir tudo para alguém e confiar verdadeiramente em Deus. A história diz que está catalogado, tem 50.000 orações dele respondidas, por amor. Ele fundou vários orfanatos, e num dos orfanatos tinha 10.000 crianças. Certa feita, não tinha pão, não tinha o que comer, e manda lá por 300 mesas, os talheres, os pratos, mas não tinha nada, nada. Está vendo essas cadeiras vazias aí? Tem nada, não consigo enxergar. Mas a decisão dele, a fé dele era com Deus. Aí sabe o que ele faz através do amor? Ele vai orar. Para as 3 carruagens na porta do orfanato, que tinha levado o pão, mas a rainha não quis, porque estava queimadinho. Tinha passado do ponto. E mandou entregar em qualquer orfanato. E naquele orfanato foi entregue os pães. Irmão, nosso negócio não é com óleo. De jeito nenhum. Se você confiar no dinheiro, você vai se decepcionar. Se você confiar no homem, você vai se decepcionar. Eu não vou falar da política, porque nós já estamos decepcionados. A nossa confiança tem que estar inteiramente no Senhor. Nós temos que ter essa fé. Quando eu leio e olho a história desse homem aqui, eu falo, gente, será que Jesus me salvou mesmo? Eu tenho um tanto de reserva ainda, um tanto de argumento, um tanto de palavra, não consigo ouvir direito os outros, só quero falar, um tanto de orgulho no coração. E o amor, onde ele está aqui dentro? Às vezes eu fico procurando. Apesar que eu moro com a minha sogra, né? Não tem que ter amor nisso. Morar com sogra, vocês riem, porque eu não sei. Mas pensa, depois vocês veem a história desse homem. O amor, por fé. Ele acendeu, creu verdadeiramente, confiou verdadeiramente. E a terceira lição, 4ª, é que era verdadeiro. Aquilo que ele buscou no Senhor foi verdadeiro. Foi verdadeiro.
o centurião buscou o Senhor foi verdadeiro. De verdade. Ele não estava obrigado, ele não estava porque está na moda, ele não estava porque faz bem, ele não estava porque minha mãe vai, meu pai vai, eu vou também, não. Foi verdadeiro. De verdade. E quando nós buscamos o Senhor verdadeiramente, irmão, é transformado, é curado, é libertado. Nós precisamos entender isso. Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E é lindo isso, porque ele chega até Jesus de verdade. E ele diz para Jesus, ó, é uma palavra, porque eu não sou digno que o Senhor entra lá, ele foi verdadeiro. Nós precisamos ter essa verdade nas nossas orações, ter essa verdade na nossa comunhão com Deus. O que eu fico pensando, irmão, eu, que vim da rua, eu vi muita coisa ruim. E aprendi muita coisa também. Que o Senhor nos alcança para a gente fazer a diferença. De não ter medo de nada. Alguns medos a gente vai ter. Você falou aqui. Esse é normal. De lá daquela cadeira até aqui, é igual aquele cara que pega o pênalti para bater. Pega o gol, não é? Fala a verdade, pastor. Não dá um negocinho aqui antes, depois você vai, né? Você vai na casa dos irmãos, vai piorando. Mas é natural. Mas nós precisamos nos identificar com a verdade. Verdade bíblica, verdade da igreja. A igreja raiz que ora. E eu pensando, né? O Senhor nos alcançou, nos chamou, ninguém acreditava. Nos colocou de pé aqui, eu nunca quis ser crente. E do nada, estou aqui hoje em Orlando, dia 12, pregando, falando de Jesus. Com toda humildade, simplicidade do mundo, irmão, porque é grande, poderoso, mestre é Ele. Quem é nós? Quem é nós? Aí nós precisamos fazer um monte de propósito, um monte de campanha. Nós precisamos. Culto para casais, jovens, semana tal, para crer. Pensa, se nós fosse a igreja que vem aqui, reúne, faz uma oração e sai para a rua e fala para os perdidos. Pensa, essa verdade do evangelho que nós conhecemos, essa verdade na qual professamos no nosso bairro inteiro, a rua do lado da minha casa, esquerda e direita, todo mundo sabe que tem um Jesus que habita na minha casa. Mas tem feito isso? Essa verdade, nós temos feito isso? Irmão, a fé é mais que isso. A fé é mais que isso. Aqui é um quartel-general que nos prepara para sair. E nós precisamos entender isso. Que essa verdade de Cristo estiver nas nossas vidas, essa é a diferença que nós faremos lá fora. Lembra de Jorge Emília? As mesas tudo vazias, a gente com os funcionários falando, mas quem vai trazer o pão? Esse cara está doido. É nós com as igrejas, com as cadeiras vazias. Nós falamos bem, professamos bem, sabemos as doutrinas, sabemos os mandamentos, conhecemos Jesus, mas na hora da verdade, irmão, está faltando essa igreja na rua. Está faltando essa igreja nos nossos lares. Às vezes nossos filhos não estão ainda por causa da igreja que somos aqui. Não transcende lá essa fé. Ele fala, ó, uma palavra, e não sou dito, o senhor entra lá em casa. Não entra não. Só uma palavra, e hoje essa palavra está sendo anunciada aqui. Às vezes está pensando no seu familiar que está lá falando, nossa, senhor, alcança ele. Eu estou pensando na minha filha. Eu fui num podcast essa semana, pastor, lá na cidade tem um podcast lá. Me convidaram pela história de vida, enfim, trabalho de evangelismo. E ele me fez uma pergunta, o que é ter sucesso? O que é ter sucesso? Deixa eu te fazer uma pergunta, o que é ter sucesso? O que vocês acham que é sucesso? O que é ter sucesso? Eu falei, sem sombra de dúvida. Minha filha, meu neto, meu genro, alcançados por Cristo. Esse é ter sucesso. Esse é o sucesso da minha vida. Esse é o sucesso da minha vida. O sucesso da minha vida. Tudo isso aqui vai ficar, carro, dinheiro, moto, milhões, viagem, vai ficar. Imagina
Você partir dessa terra aqui e dizer assim, ó, eu e minha casa servimos ao Senhor. É sucesso? É sucesso, não? Então essa verdade, pensa. Essa verdade é interessante. Em Lucas 17:6, quando os discípulos perguntam quantas vezes deve perdoar o irmão, e Jesus responde quantas vezes? 2 vezes? 3? Você consegue perdoar uma pessoa 3 vezes? Não responde. Guarda para você. Tem pessoas que dão uma pedrinha no sapato também. Vamos ser sinceros. Mas aqui, Jesus ele fala para perdoar 70 vezes 7. E é lindo. E aí os discípulos falam, Senhor, aumenta a nossa fé, né? Os discípulos pedem para aumentar a fé. Aumenta a nossa fé. Aí Jesus ele fala, não precisa ser grande nem pequena. Tem que ser verdadeiro. Porque se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda. Vocês já viram o grão de mostarda? Já viram? Parece um alpiste, né? Menor ainda, né? Você põe aqui assim, pequenininho. Aí Jesus fala, se for desse tamanhozinho aqui, ó, vai produzir coisa grande. Vai alcançar muita coisa. Pequenininho. Pensa. Essa é a verdade. 1 Samuel capítulo 17, eu adoro esse texto. O pai de Davi manda ele levar leite e queijo para os seus irmãos que estão no exército. Os 3, grandes, bonitos, formosos. Não foi escolhido lá em 1 Samuel 16, mas está no exército. E Davi prontamente vai. E Davi, quando chega lá, ele vai levar a comida. O oficial, ele desce lá na fileira para ver os irmãos como que tá. Porque o pai pediu para ver. Aí chega lá, tem um cara grande lá, afrontando Israel quantos dias? 40. Não tem homem para pelejar comigo? Aí Davi olha aquela situação e fala, não é possível. Não é possível. Aí Davi se propõe a lutar. Ninguém, os irmãos não queriam deixar, o rei não queria deixar, ninguém queria deixar. Aos olhos natural, irmão, se você não tiver em comunhão, em oração, você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar. Você acha que é até ali ponto, e a fé não é isso. A fé não é isso. Davi, ele vai lutar contra aquele grande homem. Aí o homem ainda insulta ele. Sou eu algum cachorro que você vive com pedra e pau? É lá em 1 Samuel 17:45 que fala, ó, tu vem contra mim com espada, lança e escudo. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem tem afrontado. Ele mata o gigante ou não? Ele derruba o gigante ou não? Ninguém acreditou nele, mas como ele fez isso? Porque confiava, porque tinha fé. Essa fé está faltando. Fala para mim. Podia estar fazendo muito mais coisa. Mas às vezes eu limito a minha fé. Ele vai lá e corta a cabeça do gigante. Dá vitória para Israel. O nome dele é ovacionado. Ele fica onde? No palácio? Ele volta para onde? Para a casa do pai, para as ovelhas. Por isso que nós precisamos ter um coração humilde e submisso, para que essa fé aumente nos nossos corações. Seja grande. Não existe gigante maior que Deus. Pois no seu coração não existe. Não existe. E é lindo você ter essa verdade, essa identidade. Para terminar, a 5 é a convicção, porque Jesus falou que iria curá-lo.
Se ele falou, para falar. Eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. E é lindo. Faz a gente lembrar, e terminamos aqui, 2 Reis, capítulo 5, Naamã, né? Escuta uma menina, pega a carta, vai no rei, vai para Samaria, chega lá, vai no rei, e o rei rasga as vestes, porque quem é muito orgulhoso, quem tem posses, gosta de conversar com a pessoa da alta, né? Tem gente que é assim, né? Você vê um humilde, um simplesinho, você está muito perto. Aí o homem de Deus fica sabendo da história e pede para ir até a casa dele. Aí Davi, Naamã chega lá, Eliseu manda Geazi, vai lá e fala para ele descer lá. Ele fica indignado. Achei que ele ia sair aqui, orar ao Deus dele e eu seria curado. Porventura, não tem os melhores rios lá em Damasco, ele não podia fazer isso lá em casa. Irmão, é aquela grande história, né? Nós precisamos estar em comunhão e ter fé para romper. Aí um dos oficiais fala para Naamã, ele não te pediu coisa difícil, vai lá. Aí ele vai lá e desce o Jordão, o Rio Amacento 7 vezes. E ele é curado, a sua pele fica igual de bebê. Tem pessoas que o tratamento é dessa forma com Deus. Processo, propósito e promessa. Tem um que já é promessa. Tem um que vai ficar no propósito, que Deus vai te usar assim. Mas se ele disse a palavra dele é viva e eficaz. Mateus 4 fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda. Aí Jesus elogia. Você já foi elogiado por Jesus aqui? Já? Você sabe como é ser elogiado por Jesus? Sabe? Uma palavrinha. Quando você obedece a Ele, quando você trata Ele com amor, carinho, respeito, comunhão. Aí Ele fala, ó, em todo Israel, todo, eu nunca vi uma fé desse tamanho. Nunca vi. Em todo Israel. Ele nunca tinha visto uma fé daquele tamanho. Quer ser elogiado por Jesus? Anda como cristão. Quer ser elogiada por Jesus? Adore em espírito e em verdade. Quer ser elogiado por Jesus? Se mantenha na presença. Está estranho, está dolorido, está difícil, mas permanece. Permanece. Fica até o fim. No mundo tereis aflição, Jesus fala, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Eu quero orar pela sua vida. Já passo para o pastor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, estamos aqui diante do Senhor e nós cremos pela fé, Pai. Abençoa a sua amada igreja, que a mensagem é do Senhor, tudo é do Senhor, para a honra e glória do seu nome. Estamos aqui, falamos aqui sobre a fé, sobre aquele homem que exercitou tamanha fé que Jesus elogiou. Que assim nós podemos também, Pai, ter essa fé nas decisões das nossas vidas, Senhor, no nosso caminhar, dentro dos nossos lares, Senhor, dentro da nossa vida social, Pai, diante das pessoas, Senhor, que as pessoas possam, Pai, olhar e ver essa fé de Cristo em nossas vidas, Senhor. Que as nossas orações, Pai, possa surtir efeito sobre a vida das pessoas através da sua fé, Senhor. Nós oramos aqui essa noite na certeza e convicção. O Senhor está aqui nesse lugar, em cada coração, Senhor. Falando a cada coração, Pai.
Nós cremos, Senhor, que o Senhor é absoluto em nossas vidas, tem cuidado de nós, tem guardado nós, Senhor, tem nos protegido, Senhor. E eu apresento aqui a nossa família, os nossos familiares, Senhor, alcança, Senhor, como assim um dia o Senhor nos alcançou, Pai. Nós entregamos em Tuas mãos as nossas famílias, Senhor, os nossos projetos, Senhor, essa igreja, o pastor dessa igreja, os dirigentes, os líderes, todos os membros aqui, Senhor, alcança, Senhor, que seja tudo para a honra e glória do Seu nome, Pai. Nós oramos aqui essa noite agradecidos, porque o Senhor falou ao nosso coração, Senhor. Pai, que essa fé continue em nossas vidas. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Amém? Amém. Pastor Estevam, Manina. Vamos estar com o último cântico ao Senhor. Nós estamos louvando ao Senhor com o cântico Aguarde o Dia. Quem aqui está ansioso pelo dia que o Senhor Jesus virá? Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Aguardamos ansiosamente por este dia, por este momento que o Senhor veio nos buscar. Vai descer lá do céu com sua força e poder para nos levar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar louvando então o Senhor. Aguarde o dia. Cante com o seu coração, com a sua alma, daquilo que o Senhor tem feito e fará na sua vida, em nome de Jesus. Como foi pregado, exerça a fé, em nome de Jesus. Aguarde o dia que verei, no céu a luz mais forte que o sol, o céu se abrir e ver descer Jesus em majestade, força e poder. Tristeza, choro, não existe não, sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade com meu Salvador
com essa fé inabalável em nome de Jesus. Amém? Tem a nossa comunhão, vamos comer uma pipoca. Deus abençoe.